Bom dia. Bom dia a todos os presentes. Me ouvem bem? Certo. Eu gostaria de começar dizendo que eu me sinto muito honrada de estar participando deste evento aqui de extrema importância, com pesquisadores que eu tenho a mais profunda admiração, como o Dr. Phil. E eu gostaria também de agradecer à doutora Laurentina, provedora do Animal aqui de Portugal, pelo convite. E esse evento eu tenho certeza que vai trazer muitas parcerias e projetos em conjunto, né, que nós vamos executar conjuntamente entre todos aqui os pesquisadores. Bom, eu irei falar um pouco, então, dos maus tratos aos animais no Brasil e a estreita relação com a violência doméstica no país. Vou apresentar alguns dados do meu país a respeito da violência doméstica, das legislações protetivas aos animais e também os resultados de uma pesquisa que eu conduzi nos anos de 2019 e 2020 e também em relação aos animais vítimas da violência doméstica e algumas alternativas para a problemática. Então, começando com alguns dados relevantes do Brasil. No Brasil, nós temos em torno de 214.700 milhões de habitantes humanos, e este é um dado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um órgão do governo federal vinculado ao Ministério do Planejamento. E em relação aos animais de estimação domiciliados, de acordo com o mesmo órgão, nós temos 139 milhões e 300 mil animais, sendo que destes são 54,2 milhões de cães, 39,8 milhões de aves e 23,9 milhões de gatos, entre outros. Em relação aos animais abandonados, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, nós temos 30 milhões de animais abandonados no Brasil, que é um número extremamente elevado, sendo destes 20 milhões de cães e 10 milhões de gatos. Começando a falar um pouco da nossa legislação federal de proteção aos animais, e no Brasil nós temos 3 tipos de legislações, que é a legislação federal, as estaduais e a municipal. As municipais, mas em virtude do tempo reduzido, eu irei comentar um pouco somente sobre as legislações que nós temos federais de proteção aos animais. A primeira é a nossa Carta Magna, que é a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que fala que no artigo 225, no parágrafo 1º, inciso 7º, dispõe que cabe ao poder público proteger a fauna e a flora e que estão proibidas as práticas que submetam a crueldade e que provoquem a extinção das espécies. Depois, nós temos, em nível federal, a Lei nº 9.605 de 98, o que nós chamamos de Lei dos Crimes Ambientais. E no seu artigo 32, diz que praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, dá uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. E recentemente foi inserido o parágrafo 1º-A, em 2020, mais propriamente, que diz que quando se tratar de cão ou gato, a pena para essas condutas descritas no caput do artigo vai ser de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Aqui eu gosto de ressaltar que somente para cão ou gato essa pena foi aumentada. Os outros animais a pena continua sendo de 3 meses a 1 ano ou multa. E por que ela foi aumentada? Teve um caso de muita repercussão no Brasil, que foi o caso do cachorro chamado Sansão, que deu nome a esta lei, que fez esta emenda na legislação, que ele foi um caso de grande comoção nacional envolvendo maus tratos a este cão, que foi um pitbull. E através disso, depois disso, foi feita então essa legislação que aumentou a pena em casos de maus tratos de cães ou gatos para 2 a 5 anos, mas somente para cães ou gatos. Como vocês puderam ver anteriormente, vou retornar aqui, nós não temos no artigo 32, na Lei de Crimes Ambientais, o que seriam maus tratos. Somente diz que é crime praticar um ato de abuso ou maus tratos. Portanto, o Conselho Federal de Medicina Veterinária do Brasil lançou, em 2018, a resolução número 1236,
O que teve de novidade nessa resolução? Que ela passou a definir e caracterizar crueldade, abuso e maus-tratos contra animais vertebrados, dispôs também sobre a conduta de médicos veterinários e zootecnistas e deu outras providências. Então, no artigo 5º dessa resolução, há uma lista com 29 condutas consideradas maus-tratos. E hoje em dia, os legisladores, os juízes, consideram esta lista dessa resolução como características de maus-tratos, dentre outras. Estas seriam somente exemplos de maus-tratos que podem ser considerados dentro de casos de processos na legislação brasileira. Então, o que nós temos no Brasil? Nós temos uma doutrina penal que é tradicional, onde os animais ainda são considerados objetos do crime e eles não são considerados vítimas. Ainda é assim na legislação brasileira. Portanto, porém, nós estamos vendo avanços, que na doutrina do direito animal brasileiro, felizmente, estamos vendo muitos avanços. Está havendo uma ressignificação jurídica, onde os animais estão sendo vistos como sujeitos passivos, vítimas do crime. Mas, infelizmente, nós ainda temos esse pensamento tradicional, onde os animais são considerados objetos do crime, mas estamos evoluindo, felizmente, para eles serem vistos também como vítimas. Agora eu vou falar um pouco de uma pesquisa que eu conduzi sobre maus-tratos dos animais no Brasil. Qual foi o material e método dessa pesquisa? Foram enviados questionários a médicos veterinários, em torno de 6.000 médicos veterinários em todo o país. A ferramenta de envio foi através do Google Forms. Ficaram disponíveis de 1º de janeiro de 2019 a 31 de janeiro de 2020. Foi então enviado para veterinários de todas as regiões do Brasil e obtive um retorno de 1.275 questionários, sendo 1.248 válidos, e a tabulação foi feita através de gráficos e tabelas. Foi uma pesquisa muito extensa, mas eu vou apresentar para vocês aqui somente alguns gráficos, os mais importantes para o tema deste seminário de hoje. Então, aqui nós temos o mapa do Brasil e essas foram as regiões do país em que o entrevistado atua. Como vocês podem ver, a região, a linha amarela, que seria o sudeste do Brasil, foi a que os médicos veterinários mais responderam o questionário, com 599 respostas dos médicos veterinários, sendo que tivemos médicos veterinários que responderam o questionário de todo o Brasil, como vocês podem ver. A procedência dos animais vítimas de maus-tratos. A grande maioria dos animais vítimas de maus-tratos, como vocês podem ver também, são animais domiciliados. Ou seja, quanto mais próximos dos seres humanos, mais esses animais são vitimados, mais esses animais são agredidos. Mas também com 38,4% nós tivemos os animais errantes, os animais que vivem na rua, e os animais para abate, ou chamados animais de grande porte, ou animais de produção, com 4,1%. Classificação dos animais agredidos. De novo, aqui nós podemos ver que a maioria dos animais agredidos são os animais domésticos de companhia, são aqueles que vivem próximo do ser humano, aqueles que vivem dentro dos nossos lares. Mas também temos os domesticados, os domesticados também foram marcados com 11,9%, mas em sua grande maioria os domésticos de companhia, com 85,1%, foram os mais maltratados, de acordo com os médicos veterinários que responderam à pesquisa. Casos de maus-tratos mais apontados. Aqui foi colocado um rol de tipos de casos de maus-tratos que eu mais tinha visto na minha rotina de trabalho como médica veterinária, e os médicos veterinários poderiam marcar mais de uma alternativa, por isso que vocês vão ver que não fecha os 100%. E aqui todas as alternativas foram marcadas, como vocês podem ver. Em primeiro lugar, o que mais foi marcado foi a privação de atendimento veterinário, com 72,8%, seguindo por espancamentos, privação de água e alimento e acumulação de animais. Portanto, no Brasil, esses são os 4 tipos de casos de maus-tratos mais apontados pelos médicos veterinários, sendo que todos os tipos de maus-tratos foram apontados pela pesquisa. Também foi apontado, até vou retornar aqui, a questão
do animal de tração ferido, né? Eu até coloquei aqui também uma ilustração do que seria um animal de tração, que a gente chama de carroça no Brasil, que ainda, infelizmente, é muito utilizado até em grandes cidades. Nós temos alguns municípios, algumas capitais de estados que, felizmente, já baniram esse tipo de transporte, algumas cidades maiores, mas no meio rural, no meio, na questão da agricultura, também ainda é muito utilizado esse tipo de transporte, que é, evidentemente, um tipo de maus tratos que são perpetrados aos equinos. E, infelizmente, os médicos veterinários que tratam de animais de grande porte veem muito isso no seu meio. Em relação ao gênero do agressor, a maioria das pessoas que maltratam os animais são pessoas do gênero masculino, com 81,3%, como vocês podem ver que foi marcado, e a faixa etária fica entre os 20 e 40 anos de idade, que é a faixa etária de quem mais maltrata os animais, de acordo com os médicos veterinários entrevistados. E aqui é um gráfico sobre a porcentagem proporcional de ocorrências de maus tratos, comparando os agentes dos gêneros masculino e feminino. Em relação a essa análise proporcional, nós podemos ver que as pessoas do gênero masculino fazem condutas comissivas, onde elas precisam agir para maltratar os animais, como, por exemplo, estupro, ferimento por arma, espancamento. E, inversamente proporcional, nós temos o gênero feminino, que pratica mais, por exemplo, negligência, acumulação de animais, onde não é preciso fazer uma ação, é simplesmente uma omissão. Então, esse aqui é um gráfico mostrando a diferença entre os gêneros e os tipos de maus tratos que são perpetrados. Em relação às causas dos maus tratos, com 74,9%, os médicos veterinários disseram que a causa principal de maus tratos é a negligência ou a ignorância sobre o bem-estar animal, seguido de o animal ser, aqui eu coloco entre aspas, desobediente, porque afinal, o que é ser desobediente? Né? Simplesmente fazer alguma coisa que a pessoa não gosta, né? Simplesmente o animal ter o seu comportamento natural. Aqui também todas as alternativas foram marcadas, inclusive a alternativa briga em família, né? Aqui que nós estamos falando de violência doméstica, inclusive a briga em família foi marcada como uma causa de maus tratos. Então, começando a falar um pouquinho sobre os maus tratos e a relação com a violência doméstica. Começando com a lei que nós temos. No Brasil, nós temos uma lei específica de violência doméstica, que é a Lei número 11.340 de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha. Quem foi Maria da Penha? Maria da Penha foi uma mulher que sofreu violência doméstica na década de 80. Em 1983, o seu marido atirou nela com uma espingarda e ela ficou paraplégica. Portanto, ela demorou um pouco para denunciar esses maus tratos e em 2002, então, o caso foi solucionado. Mas o Estado brasileiro ele foi condenado pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos por omissão e negligência. Portanto, o Brasil teve que assumir o compromisso de reformular as suas leis e políticas em relação à violência doméstica no país. Então, em 2006, foi promulgada a Lei Maria da Penha, em homenagem a Maria da Penha. O objetivo dessa lei foi prevenir ou fazer cessar violências praticadas no âmbito doméstico e familiar, que são realizadas contra todas as mulheres, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, também todas aquelas mulheres que se identifiquem com o gênero feminino, incluindo as mulheres transexuais ou transgêneros. Então, ela protege contra a agressão física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Então, nós temos na Lei Maria da Penha medidas protetivas, que até o Dr. Phil estava falando, nós temos medidas protetivas dentro da Lei Maria da Penha, que são esses mecanismos legais de proteção para pessoas que estejam em situação de risco, buscando preservar a saúde física e mental das vítimas. Elas são solicitadas pelas vítimas e expedidas pela Justiça de forma emergencial. Então, nós temos dois tipos de medidas preventivas de urgência dentro dessa lei, que são as que obrigam o agressor, como aqueles exemplos que estão ali,
e são as que protegem a mulher. E como vocês podem ver, tem 3 exemplos, como acompanhamento policial, para que ela possa recolher suas coisas em casa, encaminhamento dela e dos filhos para abrigos, garantindo a proteção deles, e afastamento de casa, sem que ela perca seus direitos em relação aos bens do casal. E como vocês podem ver aqui na letra B, o encaminhamento é dela e dos filhos para os abrigos. Não há o encaminhamento dos animais para os abrigos dentro desta lei, assim como não há menção a animais dentro dessa legislação. E isso é uma coisa que está muito em falta no Brasil. Então, em relação aos dados da violência doméstica no Brasil, 38 mil mulheres são vítimas diariamente, sendo que os maiores agressores são os cônjuges, companheiros e ex-maridos, em 68,8% dos casos, e 18 mil crianças são vitimizadas por dia. Alguns dados que nós tivemos durante a pandemia no Brasil. Houve uma pesquisa que dizia que os animais também foram afetados pelo confinamento, uma vez que eles passaram mais tempo ao lado do seu agressor. 1 em cada 4 mulheres foi vítima de algum tipo de violência durante a pandemia. E as agressões dentro de casa no Brasil passaram de 42% para 48,8%. Os agressores são os cônjuges, companheiro, namorado, mas também ex-parceiros, pai, mãe, irmão, irmã, padrasto, madrasta, filho e filha. Apenas no estado de São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil, 50 mil mulheres pediram medida protetiva contra a violência doméstica em 2020. Em relação ao abrigamento das mulheres, os dados, de novo, são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do ano de 2018. 2,4% dos municípios brasileiros contam com casas-abrigo de gestão municipal. 8,3% dos municípios possuem delegacias especializadas de atendimento à mulher. 5,3% dos municípios brasileiros possuem um plano municipal de políticas para as mulheres. 4,5% dos municípios possuem juizados ou varas especiais de violência doméstica e o atendimento a 1.221 mulheres e 1.103 crianças nas casas-abrigo, e isso é em 2018. E também existe no país as diretrizes nacionais para o abrigamento de mulheres em situação de risco e violência, que foi elaborado pelo governo federal do Brasil, porém, nada consta sobre o abrigamento de animais nessas diretrizes. Então, no Brasil, nós temos algumas pesquisas que falam sobre a relação entre as mulheres e os animais vitimizados no Brasil. A primeira pesquisa é da pesquisadora Maria José Padilha, que foi feita a primeira pesquisa no Brasil de 2011. Então, vocês veem como no Brasil há um atraso em relação a isso, né? O Dr. Phil estava falando dos anos 80, né, anos 90, e aqui a primeira pesquisa que nós tivemos no Brasil foi em 2011. Foi no estado de Pernambuco, como vocês podem ver, é um estado que fica no nordeste do Brasil. 453 mulheres foram entrevistadas, foram vítimas de violência doméstica e elas buscaram atendimento em delegacias. O instrumento foi através de um questionário e os resultados foram que 51% dos casos, os animais da residência ou outros animais já haviam sido vítimas de maus tratos pelos agressores. E 79% dos agressores tinham mais de 30 anos de idade. E tem esse caso de uma mulher que foi diagnosticada com uma DST, doença sexualmente transmissível, porque o marido tinha relações com o cachorro da família e passou, então, o vírus para a esposa. Uma segunda pesquisa que nós temos é da Ariana Nari Gil, que tem com parceria da Delegacia da Defesa da Mulher de Suzano. Suzano é uma cidade no interior do estado de São Paulo. Então, essa pesquisa foi a nível municipal, não a nível estadual. Ela fez essa pesquisa de maio a agosto de 2017, em Suzano, onde 57 mulheres atendidas na Delegacia da Mulher foram entrevistadas. Foi através de um questionário. E o resultado foi que 37 mulheres possuíam animais de estimação e destas, 47% relataram agressão também aos animais. Dentre as que não possuíam, 20% verificaram a agressividade do perpetrador com animais de terceiros. Portanto, não interessava se tinham animais dentro de casa. Eles também maltratavam os animais que não estavam dentro de casa. E algumas mulheres colocaram algumas observações, como já matou um cachorro e jogou em cima de casa, matou 2 gatos e feriu um cachorro, ele costuma descontar a raiva no animal e já matou animais
de estimação. E outra pesquisa que é muito recente, que é da Laisa Bonella Gomes, é uma veterinária, que essa foi a pesquisa de doutorado dela. O período foi entre novembro de 2019 a fevereiro de 2020, em Belo Horizonte, que é a capital do estado de Minas Gerais. Ela entrevistou 352 mulheres vítimas de violência doméstica que foram atendidas em uma delegacia especializada no ramo, através de um questionário também. E o resultado foi que 22% dos animais das vítimas já sofreram maus tratos pelos agressores. E a maioria dos casos foi através de espancamento e abuso psicológico dos animais. E os principais autores da violência foram os cônjuge, marido ou namorado das vítimas. E, por último, essa pesquisa não era assim, sobre violência doméstica, mas o Marcelo Robes Francisco Nassaro, ele fez uma pesquisa entre 2010 e 2012 no estado de São Paulo, onde ele analisou 643 autuações de polícia militar ambiental no estado de São Paulo por maus tratos a animais. E ele chegou ao resultado que o perfil médio do agressor de animais são 90% homens com média etária de 43 anos. A maioria dos casos, 73%, envolveu animais domésticos, e a lista de vítimas era liderada por galos, por causa das rinhas de galos, que ainda é um problema muito grande no Brasil, apesar de serem proibidas, seguidos de cachorros, gatos, outras aves e cavalos. E foi encontrada também uma porcentagem significativa de registros de pessoas que cometeram crimes de maus tratos aos animais e também outros crimes, destacando-se o crime de lesões corporais, como no caso da violência doméstica. Então, quais são algumas alternativas que nós temos para minimizar esse problema? A primeira e principal são as políticas públicas. Políticas públicas eficazes de conscientização e sensibilização sobre a proteção também das vítimas animais, não somente das vítimas humanas de violência doméstica, que assegure a integridade física e também a psicológica desses animais, a dignidade e a segurança pública. Por exemplo, os abrigos para mulheres vítimas também devem aceitar os seus animais. Uma programação de conscientização pública sobre a ligação da violência doméstica e abuso animal por meio da mídia. Abordagens específicas sobre o tema em instituições de ensino, uma coisa que falta muito dentro, por exemplo, da Faculdade de Direito e da Faculdade de Medicina Veterinária, ou também de Serviço Social, como o Dr. Phil estava falando, é esses estudantes aprenderem que existe esse link, que existe essa conexão entre a violência doméstica e a violência contra os animais. Programas de extensão em universidades, que possam fazer um trabalho fora das universidades, com comunidades, para passar essa noção de violência doméstica. Treinamento para profissionais, por exemplo, os assistentes sociais e os policiais. Terapia também para o agressor e vítimas. E inclusão dos animais em legislações que tratem da violência doméstica, como na Lei Maria da Penha do Brasil, onde não se vê nada a respeito de animais. Um exemplo, então, que nós temos no Brasil é a Casa da Mulher Brasileira, que é em Curitiba, que se encontra em Curitiba, no estado do Paraná. Curitiba, este estado aqui em roxo, como vocês podem ver, no sul do Brasil. Ela teve início, essa Casa da Mulher Brasileira, em junho de 2016. O atendimento é 24 horas por dia e já foram realizados 44 mil atendimentos a mulheres vítimas de violência doméstica. Ela integra a Delegacia da Mulher, a Casa da Mulher Brasileira, no mesmo prédio. As abrigadas recebem também aulas de defesa pessoal e noções sobre a Lei Maria da Penha. E as mulheres vítimas podem levar, além dos filhos, os seus animais nesse abrigo, sem restrição de número. Então, se a mulher tiver 5 animais em casa, e se ela quiser sair da sua casa por causa da violência doméstica, ela pode levar os seus 5 animais para essa Casa da Mulher Brasileira. Os animais são aceitos desde 2019, então, apesar da casa ter sido fundada em 2016, eles só foram aceitos a partir de 2019. E há um transporte para conduzir as vítimas humanas e animais através da Guarda Municipal, da Patrulha Maria da Penha e da Brigada Militar. Se a mulher fugiu do agressor e o animal ficou na residência, ele é resgatado por essas entidades. E as vítimas podem permanecer de 48 a 72 horas na instituição e depois elas são encaminhadas a um abrigo permanente. Também podem ser encaminhadas com seus filhos e com seus animais.
A média de animais é de 40 a 50 por mês, não há um limite de animais dentro desse abrigo. Elas oferecem, então, alimento, água e local apropriado para os animais, mas eles podem, se quiserem, permanecer junto às mulheres. Uma coisa em relação a essa Casa da Mulher Brasileira é que no Brasil nós temos 7 abertas. Essa Casa da Mulher Brasileira existe em 7 estados, porém, somente no estado do Paraná, na cidade de Curitiba, que se aceitam animais. Nos outros estados, os animais não são aceitos. Portanto, nós temos um longo caminho a percorrer ainda no Brasil. E eu gostaria de dizer que os animais ainda são invisíveis na violência doméstica e que cabe a nós, então, como nós estamos aqui hoje, fazermos alguma coisa para que isso mude. Muito obrigada. Esses são os meus contatos e fico à disposição.